E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. Eu queria te fazer a seguinte pergunta: como você acha que está o mercado de trabalho para radiologia nesse momento de pandemia? E aí? Bom pessoal, sejam bem-vindos ao Radiologando e este é mais um vídeo para vocês para poder tirar dúvidas e também explicar um pouco mais sobre a pandemia e a radiologia. Mas calma, antes de começar o vídeo eu gostaria que você aí já deixasse o like no vídeo e se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando quanto também no @bigogiroprof, onde lá você poderá radiologar de pertinho conosco. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar uma novidade para vocês. É um novo recurso que nós do Radiologando abrimos para você poder aumentar e elevar o seu nível de estudos, que é a ala Seja Membro, no qual você poderá contar com alguns planos que vai ajudar você a aprender cada vez mais sobre radiologia. Então se você está curioso e quer saber um pouco mais, clique aqui embaixo na ala Seja Membro e assista o vídeo para conhecer um pouco mais este novo recurso. Bom pessoal, sabemos que esse momento em que estamos vivendo de pandemia, infelizmente tudo precisou ficar paralisado para poder conter aí o vírus. Sendo que na área da radiologia, especificamente na área da saúde em geral, temos aí os serviços essenciais e a radiologia é um deles. Muitas pessoas vieram me perguntar se, nesse momento de pandemia, existem vagas ou oportunidades de emprego para os profissionais começarem a trabalhar. E a resposta é sim. A área da radiologia, assim como outras áreas da saúde, teve um aumento aí com relação à chamada de profissionais para trabalhar muito grande, até mesmo por conta dos hospitais de campanhas que foram lançados. Então existe sim a possibilidade dos profissionais de radiologia entrarem no mercado de trabalho mesmo durante a pandemia. Existiram aí muitos processos seletivos, não só públicos, mas também privados, para a contratação de novos e mais profissionais da área de saúde em geral. Não só radiologia, mas também enfermagem, fisioterapeutas, entre outros profissionais. E esse aumento, essa procura pelos profissionais da área de saúde e também da área da radiologia, se deu aí pela demanda pelo fato de, no momento que a pandemia começou, muitos profissionais eram do grupo de risco. Então existia a necessidade de repor aquele quadro de profissionais, com profissionais que não tinham nenhuma predisposição para desenvolver ainda mais essa doença. Então houve essa necessidade de uma contratação, eu poderia dizer que de imediata desses profissionais para poder atuar no radiodiagnóstico. Não só nas técnicas de raio-x e tomografia, mas também de outros setores da radiologia. Até porque, logo no início, quase todos os exames de imagem estavam sendo realizados para fazer o diagnóstico dessa doença, sendo elas as principais, tanto na técnica de raio-x como também na de tomografia. Bom pessoal, então o mercado de trabalho sempre esteve aquecido, não só por conta da pandemia, até mesmo antes, porque existe uma necessidade de profissionais capacitados para atuarem na radiologia, assim como nas demais áreas da saúde. Agora, claro, muitas pessoas não quiseram aproveitar essas oportunidades que tiveram aí durante a pandemia, às vezes por medo. Mas, gente, nós não devemos ter medo. Quando nós desconhecemos alguma coisa, nós devemos respeitar. Por isso a questão de sabermos exatamente com relação aos procedimentos de biossegurança, não só com relação à lavagem correta das mãos, mas até mesmo a utilização dos EPIs, que muitos profissionais nunca utilizavam aí com relação à área prática. Muitas vezes realizavam procedimentos sem máscaras, sem luvas, sem capote. E muitas vezes esses pacientes tinham uma capacidade de contaminação muito grande com relação a outras doenças, como por exemplo tuberculose. Então basicamente o profissional que trabalha na saúde, trabalha na radiologia, que lida diretamente no dia a dia com o paciente, seja no ambulatório, na emergência, na UTI, independente, temos que utilizar o EPI da forma correta. Temos que trabalhar da forma correta. Não é só selecionar o KV, o MA, o MS específico. Não é só realizar o posicionamento adequado. É também se proteger ou até mesmo para proteger os pacientes. Porque o paciente que vai chegar no hospital, ele está com uma saúde debilitada. Ele está ali com um sistema imunológico frágil. Então, às vezes, ele pode não ter nada. Mas só pelo fato de ele ir para o hospital e ter contato indireto com outras pessoas
que estão doentes, ele pode vir a adoecer. Então, o uso do EPI não é só para você se proteger, e sim também para proteger os pacientes. Então, nesse momento aí de pandemia, o atendimento com relação aos pacientes deve ser feito de maneira criteriosa, como, por exemplo, a utilização de máscara N95, o face shield, o capote, o avental, e todo momento que a gente for realizar o procedimento, a gente fazer a limpeza correta dos equipamentos. Por quê? Nós não sabemos se aquele paciente está contaminado ou não, mas para minimizar, diminuir esse risco de contaminação, diminuir essa probabilidade de contaminação, a gente deve fazer a limpeza correta, trocar as luvas. Então, para o mercado de trabalho, o profissional que deseja trabalhar, que deseja entrar nesse momento de pandemia, ele precisa ter essa noção com relação à biossegurança. Ah, professor, mas eu não lembro o que foi que eu estudei em biossegurança. Faz uma reciclagem, estuda, pega o material para você poder relembrar quais são os aspectos relacionados. Então, muitas vezes, os profissionais perderam a oportunidade de emprego exatamente por não saber essas coisas que são básicas. Então perceba, como eu falei no decorrer do vídeo, não é só você saber as técnicas com relação à realização do procedimento, e sim saber com relação ao geral em relação ao atendimento. Então o mercado de trabalho para os profissionais da área da saúde, em específico os profissionais de radiologia, tanto para a técnica de raio-x como também para as técnicas de tomografia, teve um aumento, uma demanda muito maior, exatamente por essa necessidade, exatamente pela questão da demanda dos pacientes que chegavam nas unidades para o atendimento. Outra coisa também que teve aí durante essa pandemia, como eu falei, foram os processos seletivos. Muitas empresas privadas e até mesmo os estados lançaram editais para a contratação imediata dos profissionais de saúde e também da área da radiologia. E como eu falei, não é só estar formado, é estar formado com a documentação em dia. Lembrando que para atuar na área da radiologia, você precisa estar vinculado ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Se você não sabe qual é o conselho da sua região, qual é a numeração do conselho, é só você pesquisar no Google o Conselho Regional da sua região. Na radiologia nós temos vários conselhos regionais, então tem ali a lista de documentação que você precisa saber para você poder dar entrada no seu registro profissional. Então não é só apenas estar formado, é também estar com a documentação em dia, e nem todo mundo mantém essa organização. Então perceba que é um conjunto de fatores que puderam aí favorecer aos profissionais que entraram no mercado de trabalho. E durante a pandemia, os conselhos regionais trabalharam em uma demanda muito maior para poder cadastrar esses profissionais para que eles pudessem aí entrar no mercado de trabalho com toda a documentação regularizada. Então, gente, como eu sempre digo, a oportunidade ela sempre vai aparecer para os profissionais que estão capacitados, para os profissionais que estão aptos a trabalhar. E para que você possa ser esse tipo de profissional, estude constantemente, esteja preparado, mantenha os seus documentos organizados, porque quando surgir a oportunidade, você poder agarrar e aproveitar e colocar em prática tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você batalhou para você conseguir. E se você é do grupo de risco, não desanime, continue estudando, porque tudo isso vai passar. Vão ser abertos mais concursos públicos, mais processos seletivos. Então, aproveite esse momento e dá carga nos estudos. Comece a estudar desde já. Não espere a pandemia passar para você começar os seus estudos. Isso não é só para quem é do grupo de risco não, gente. É para todo mundo. Aproveite o momento, continue estudando, se qualificando, se capacitando, porque toda qualificação, toda capacitação, todos os seus estudos que você começar a fazer a partir de agora, mais na frente, quando surgir a oportunidade, você vai estar preparado. Você vai ter a chance de agarrar essa oportunidade e poder demonstrar todo o seu profissionalismo, tudo aquilo que você estudou. Então aproveite esse momento para continuar estudando. Estude para concurso público, estude para processo seletivo, estude de tudo um pouco e esteja preparado para quando a oportunidade aparecer. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo do Radiologando. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Caso vocês também queiram radiologar de pertinho conosco, tirar mais dúvidas ainda e acompanhar tudo de perto, nos siga nas redes sociais, tanto no @radiologando como também no @biologiadoprof. Lá nós postamos
todos os tipos de conteúdos, não só no feed, mas também no Stories. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Bom, então eu te vejo no próximo vídeo com mais um conteúdo bastante interessante. Até lá, pessoal. Valeu!